Fala, noturnos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Partenon Místico, o novo livro do Ernesto Tavares. Então se liga aí no vídeo. Antes de mais nada, já deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários aqui falando o que você achou desse vídeo e quais livros você gostaria que eu trouxesse aqui para debater com vocês. Vamos falar hoje de um dos últimos lançamentos de 2020 da editora Darkside Books, que é Partenon Místico Brasiliana Steampunk, livro do Ernesto Tavares, um belíssimo autor, um cara que eu gosto muito, que é popular aqui no Rio Grande do Sul, que já tem alguns livros escritos e todos eles de uma qualidade absurda, mas em Partenon Místico ele conseguiu superar. A história desse livro é fabulosa, a edição dele, o trabalho editorial, o trabalho que a Darkside teve no livro, trazendo um livro de capa dura com essa capa maravilhosa, com muitas ilustrações internas, tem inclusive logo no começo do livro os desenhos, né, como se fossem fotografias dos principais personagens da obra. Então isso tudo torna esse livro muito especial. Mas antes de falar diretamente da história do livro, vamos conversar um pouco sobre esse estilo literário, né? O que é o steampunk, que não é tão popular atualmente aqui no Brasil. Tem muitas vertentes americanas que escrevem sobre ele, o estilo literário é bem mais popular lá. É uma vertente da ficção científica, só que um pouco o oposto do que normalmente a gente espera de ficção científica, né? A gente espera normalmente que os personagens viajem no tempo, que tenham uma tecnologia super avançada, que até não exista na nossa atual realidade, e o que o steampunk fazer essa tecnologia ser muito mais antiga, né? Ele trabalha em séculos diferentes. Esse livro, O Universo do Brasiliano Steampunk, é criado no finalzinho do século XIX, então existe ali, todas as cidades ainda não têm a infraestrutura que existe hoje no nosso país, e com esses detalhes, ao invés de ter naves espaciais, aviões supersônicos, como a ficção científica às vezes nos traz, ele tem a questão mais rústica, né? Ele traz trens a vapor, locomotivas, viagens com carros ainda muito primários, né? Ainda muito primitivos. Então é o carro que anda a 30 km por hora no máximo. Isso para a época, para o universo que é criado, parece já ser algo muito grande. Mas atrelado a isso vem a parte de ficção científica, vem a parte onde existem algumas melhorias, as pessoas vivem junto a robôs, pessoas que perderam membros ou pessoas que até mesmo morreram conseguem ser clonados ou conseguem retomar a vida em formato robótico. Então as pessoas estão acostumadas a viver entre robôs, a viver com autômatos perto delas. Então isso é muito legal e isso é muito usado na literatura steampunk, nesse estilo literário, que é um estilo que eu pessoalmente gosto muito, porque eu gosto dessas coisas históricas, gosto desses livros que trazem um universo, que trazem um enredo, que fala de coisas primárias, que fala de situações bem diferentes das que a gente tem atual, mas que em algum momento o mundo conviveu com elas, né? Sem pensar que daqui, sei lá, 200 anos, quando uma possível história estivesse sendo escrita, a gente ia ter carros voadores, ou carros anfíbios, ou pessoas super inteligentes, ou uma inteligência artificial muito grande, como a gente vê muito em livros de ficção científica. E Partenon Místico vai contar a história de dois lados de um país, né? Ele se passa em Porto Alegre, a maior parte do livro, mas tem um contexto brasileiro todo por trás disso. E um lado do Brasil é nacionalista, não quer que o país se perca, né? Não quer que as coisas que o governo manda deixem de acontecer, ou que existam mudanças naquele governo atual. E do outro lado existem os anarquistas, que são vistos como as piores pessoas e que lutam pela igualdade, que lutam por ter uma vida melhor e conseguir mais coisas e por mudanças no país. É desse lado, o lado dos anarquistas, onde a gente vai encontrar os personagens mais bonzinhos dessa história, os personagens pelos quais vocês vão torcer, como o Bento Alves, que já apareceu em outras histórias do nosso querido Ernesto Tavares. E a tônica do livro passa completamente por isso. É a briga das pessoas que defendem a bandeira brasileira contra aquelas que querem mudanças no país e querem viver num país melhor, mas
que de um lado enxerga elas como arruaceiros, anarquistas, pessoas violentas, e do outro lado se tem a mesma opinião contra o seu oponente. A gente vai ver essa história de um ponto de vista muito legal, que são anotações. O livro é todo epistolar, né? Então existem gravações de fonógrafo, e aí entra a questão do steampunk, né? Não é uma gravação feita por um celular, não é uma gravação feita por uma escuta, não. É um fonógrafo que está trabalhando para gravar aquelas histórias. E a gente vai ter muitos diários que não são tratados no livro como diários, porque o Enéas quis trazer a ideia de que diário seria escrito ao dia, né? E então ele cria anotações noturnas que ele chama de noitiário. E isso já é algo muito original, já é algo que eu gostei muito, essas nomenclaturas, a maneira como elas são expostas. Quando você tem uma gravação de fonógrafo, tem uma peculiaridade muito interessante que eu achei assim fabulosa do livro, que deu para mim, pelo menos, um peso muito diferente para ele por causa desses detalhes, que você tem assim, ele não fala a pessoa que está conversando com a outra, ele não cita nomes nessa parte do texto, então ele vai dizer assim, uma voz masculina, a segunda voz masculina, a primeira voz feminina, e quando tem algum barulho, ele diz assim, barulho de uma cadeira rangendo, ou barulho de metal, um barulho de um soco numa madeira, para passar realmente a impressão de que você que está lendo aquilo dali, na verdade não está lendo, você está escutando aquela parte da história, e isso é muito, muito, muito fabuloso, é algo que normalmente a gente está acostumado com um narrador ali descrevendo aquela cena, ou até mesmo em livros epistolares, quem está escrevendo aquela carta, o escritor daquela carta ou daquele diário vai dizer assim, uma cadeira foi atirada longe. Não, nessa questão, a questão do fonógrafo tem os detalhes diferentes, são colocados de maneira diferente, isso fica muito legal, até mesmo aos olhos, assim, porque o espaçamento entre as linhas dos parágrafos e das conversas e de um interlocutor e outro são colocados de uma maneira muito, muito legal. Outro ponto muito interessante desse livro, outro ponto que me chamou muita atenção, é que o Enéas Tavares, ele é professor de literatura numa faculdade aqui do nosso estado, na Faculdade de Santa Maria, e ele gosta muito e ele preza muito pela nossa literatura clássica. Então muitos dos personagens desse livro já apareceram em algum livro clássico nosso, de algum escritor do passado, e ele remonta esse personagem ou pega as características principais e coloca ele num outro contexto e faz isso muito bem. O personagem já é pré-personificado por esse outro autor e ele pega as características, ele não muda a cara daquele personagem, né, digamos assim, mas ele coloca ele em um outro universo, no universo steampunk. Então, por exemplo, o próprio Bento Alves, que é um dos personagens principais e até aparece em outras histórias do Enéas, ele foi criado, na verdade, pelo Raul Pompeia no livro O Ateneu. Então, até mesmo a história do Ateneu aparece, de alguma forma, dentro do contexto de Partenon místico de Brasiliana steampunk. Esse não é o único trabalho do Enéas dentro do estilo steampunk e também não é o único trabalho dele dentro do universo brasiliana. Ele já tem outros trabalhos ligados a esse universo, mas esse é um livro único. Ele fala, inclusive, no começo do livro, que você não precisa ter lido os outros livros, e mesmo se você tiver lido os outros livros, esse livro aqui não vai ter nenhum spoiler dos outros, ou os outros livros não trariam spoilers, ou não atrapalhariam o contexto dessa nova história. Então é algo muito bem, um livro feito com muito cuidado, uma história contada assim com um primor, com uma qualidade maravilhosa, apresentando para o Brasil um estilo que é pouquíssimo difundido aqui, principalmente atualmente, né, principalmente nos dias de hoje. Eu, como parceiro da Darkside, sempre comentei que a gente precisava de mais autores nacionais saindo pela editora. Então a gente teve o César Bravo, que foi um dos primeiros autores brasileiros que foi publicado pela editora, e ano passado, quando saiu o anúncio de que o Enéas Tavares faria parte do projeto Darkside Books para 2020, eu fiquei assim maravilhado, fiquei muito feliz. Primeiro porque eu gosto muito do trabalho do Enéas Tavares, conheço ele antes de ele lançar Partenon Místico, e sabia que a Darkside conseguiria entregar para nós leitores um livro bem editado, como os livros do Enéas Tavares mereciam ser, como ele entregar assim, o melhor livro possível, com um escritor que merecia esse tratamento, que merecia esse cuidado, que merecia um livro em capa dura, que merecia um livro com essa capa dourada fabulosa. Então fiquei muito, muito, muito contente com isso, e foi algo assim que eu torci muito por esse livro. Assim que eu comprei ele, resenhei, li, porque eu estava muito ansioso pela obra mesmo, e
devo dizer para vocês que não me decepcionei nem um pouco, muito pelo contrário, me surpreendi, porque além de ter a edição linda que eu esperava, ele tem muitos outros detalhes e principalmente a história que é contada, a maneira como é escrita. Eu esperava que fosse a melhor edição de um livro do Enéas Tavares, mas talvez não esperasse que fosse o melhor livro do Enéas Tavares, e é o melhor livro dele. Até agora, li ele no finzinho de janeiro, até agora a minha leitura predileta, a minha leitura preferida de 2021, por enquanto. Acho muito difícil a gente ter um livro que seja mais bonito que ele, tá? Acho bem complicado a gente ter uma capa mais linda que essa, uma edição mais perfeita que essa daqui, com as ilustrações, com os detalhes que são trazidos. Acho bem improvável que tenhamos algo tão bonito. Ele traz até algumas ilustrações dentro do livro, como essas aqui. Para vocês terem ideia do quão esse livro é incrível, eu vou mostrar aqui para vocês só um pouquinho. Eu gosto muito de livros que começam com mapa. Acho sensacional, assim, tu poder saber, ter a noção de onde as coisas estão se passando através de um mapa. E esse livro, ele não começa com um mapa, ele começa com 3 mapas. Então, só daí você já vê a diferença que esse livro a qualidade que essa obra tem, quão ela te insere dentro da história. Espero que a história de Partenon Místico continue sendo difundida, que o Brasiliano Steampunk crie outros escritores que escrevam dentro do universo criado pelo Enéas Tavares. É algo que eu torço muito para que aconteça, para que esse estilo seja mais difundido, porque eu gosto muito desse estilo. Eu acho que é um dos estilos literários assim, mais legais. Gosto muito de ficção científica. Dentro da ficção científica, o steampunk é o que mais me agrada. Tu trazer essas coisas do passado com uma certa tecnologia que não existiu no passado é algo que me deixa mais animado, que me instiga mais a pensar, do que tu pensar no futuro, do que tu pensar nas coisas que vão acontecer quando nós estivermos no ano 3000, se nós chegarmos lá, né? Mas eu gostaria de ver mais coisas no steampunk aqui no Brasil. O Enéas Tavares não tem somente livros escritos, ele também participa de quadrinhos também no estilo steampunk, e tem uma série na Amazon TV que é baseada no steampunk, no Brasiliano Steampunk, no livro dele A Todo Vapor, e a série chama A Todo Vapor também. Eu não assisti a série ainda, vou assistir muito em breve, quero muito ver ela, para ver se o que eu encontro de maravilhoso nos livros consegue ser passado para a tela da televisão também, ou se perde muito de imaginação ali, se isso vai estragar alguma coisa. Mas eu volto aqui para falar sobre a série A Todo Vapor com vocês. Espero que eu goste, tomara que eu goste mesmo, vai ser mais uma forma de entretenimento aí que o steampunk vai estar entrando na minha vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês conheçam o Enéas Tavares. Se você ainda não conhece, se você nunca ouviu falar nele, tá na hora de ver, e esse livro aqui é o livro perfeito para você começar dentro dessa história, e depois você pode ir atrás de outros livros como o Juca Pirama aqui, que também é um livro maravilhoso do Enéas. Foi por onde eu conheci o escritor. E inclusive, olha só que legal, esse livro aqui é autografado, ó. Eu tenho um autógrafo do Enéas neste maravilhoso livro Juca Pirama, marcado para morrer. O Juca Pirama aqui, se eu não me engano, é um dos personagens principais da série A Todo Vapor. Vou ver ela, vou voltar aqui pra gente conversar mais sobre Enéas Tavares, e por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário, me siga nas minhas redes sociais, porque lá a gente fala muito mais de literatura, tá bom? Então é isso, tchau!